Olá para todo mundo, todos bem? Nós havíamos comentado alguns tempos atrás que nós iríamos fazer um pequeno estudo rápido sobre a oração sacerdotal que está lá na Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 17. E nesse vídeo a gente vai refletir, estudar mais um pouquinho sobre essa importante oração. Nosso Mestre Jesus proclamou, fez antes do seu processo de crucificação. Antes de a gente entrar no assunto da oração sacerdotal, nós vamos fazer uma prece para que a gente possa também melhorar as energias, a gente possa se sentir mais preparado para o discernimento, para o entendimento espiritual, os significados dessa grande oração sacerdotal. Mas antes a gente não vai fazer então, convido a todos a fazerem comigo aqui a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, e fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja, assim é e assim será. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Belíssima essa prece de Cáritas, né? Belíssima. Bom, sobre a oração sacerdotal, que se encontra no livro de João, capítulo 17, do versículos 21 ao 26. Oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora,
Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens e me destes do mundo. Eram teus. Tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conhecerão que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e assim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como tu também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Que assim seja. Sobre essa prece da oração sacerdotal feita por Jesus, tem alguns pontos importantes. Por exemplo, em que momento Jesus fez essa oração sacerdotal? Lembrando que a referência está na Bíblia, no livro do Evangelho de João, lá no capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus, ela foi proferida
após a última ceia, antes da agonia experimentada por Jesus no Getsêmani, que é o local aonde ele foi preso. É uma oração muito profunda e poderosa, proferida por Jesus instantes antes de começar o período do seu ministério conhecido como paixão. O que é essa oração sacerdotal? É uma oração que Jesus, o Cristo, ele intercede por seus discípulos e se prepara para o seu processo, né? Morte, crucificação, enfim, todo o processo da ressurreição dele. E essa oração, ela recebe o nome de oração sacerdotal, porque é nela que o Cristo, que Jesus, ele se coloca totalmente diante de Deus em nosso favor. Que ele está o tempo todo ali, Pai, peço, Pai, proteja-os. Ele está sempre pedindo, intercedendo por nós, né? Então ele está sempre ali se colocando ainda mais em favor da humanidade. E ao mesmo tempo, ele está como se fosse um sacerdote, como se fosse, usando uma linguagem mais simples, nos dias de hoje, alguém pregando, pedindo ao mesmo tempo. E uma curiosidade é que a oração sacerdotal, ela é o trecho mais longo encontrado em uma prece, em uma oração feita por Cristo, por Jesus Cristo, registrado nas Escrituras Sagradas, né? Então, é importante a gente entender um pouquinho, para a gente valorizar tudo isso que a oração sacerdotal ela nos traz, né? E os significados dessa oração sacerdotal. Nós temos alguns pontos que eu relatei aqui, ó. Jesus se coloca diante de Deus como sacerdote. A oração indica a unidade de Jesus com o Pai e do Pai com Jesus. Quando ele fala, né? Assim como tu estás em mim, eu estou em ti. É a unidade, né? Jesus pede a glorificação do Pai, ou seja, para que todos vejam a sua glória. Olha isso, gente. Imagina o Cristo planetário pedindo ao Pai, que está superior a ele, para que tocasse nos corações nossos, né? Para que nós pudéssemos entender, compreender da grandeza, da glória do Pai Celestial. O que eu quero dizer com isso? Na minha humilde interpretação, se Jesus é um ser de uma luz magnânimo, agora imagina esse ser pedindo ao Pai Celestial, né, que não tem dimensão de tamanho, a nossa imaginação está longe disso, a gente não tem conhecimento para isso ainda, né? Imagina o Cristo planetário, que é uma luz, né, pedindo ao Pai, que é uma luz maior ainda, para que tivesse a oportunidade de nós entendêssemos como que eles são um, da grandeza desse amor que o Pai Celestial tem e que o Cristo também tem, né? A oração sacerdotal, ela é uma revelação profunda sobre os propósitos de Deus para Jesus, para os apóstolos e para todos os que creem em Cristo. Aqui está um ponto importante também. Por exemplo, deixa eu pegar aqui na oração, quando ele fala assim, ó, Pai, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, quando ele pede aqui para guardar, para proteger, é porque Jesus, de uma forma muito intensa, ele sabia também que nós precisávamos de caminhar muito, evoluir muito, passar por muitas coisas, e vamos ter que evoluir muito ainda, para que a gente conseguisse chegar num patamar, num nível de entender essa grandeza do amor celestial e de como que é o processo de evolução do ser humano.
Nenhuma evolução vai acontecer sem dor. Nenhuma evolução vai acontecer sem renúncia. Nenhuma evolução vai acontecer sem disciplina. Nenhuma evolução vai acontecer sem fé. Uma evolução do ser humano, uma evolução do ser, da essência, da alma, do espírito, chame como você quiser. Se a gente não tiver essas palavras em nossa mente, estudo, fé, renúncia, a gente vai ficar preso na matéria. A gente vai ficar preso em muitas questões materiais que já nos prenderam há muito tempo em outras situações. E hoje, com muito esforço, mas um esforço imensurável, a gente está engatinhando ainda para a gente se desprender de todas essas situações. Quando a gente ouve que muitas das vezes a gente não consegue resolver os problemas, pagar as famosas dívidas, né? Resolver as questões kármicas em uma única vida, faz todo sentido, porque é muita coisa que a gente tem para ajustar ainda, e nessa ânsia de querer fazer tudo e resolver, não vai. Porque aqui, nesse momento que nós estamos respirando na matéria, com o nosso coração batendo, existe uma programação toda definida do que eu, cada um de vocês, a gente vai resolver. Na nossa mente acelerada, na nossa ansiedade, quando você entra no processo de reforma íntima, você quer melhorar tudo de uma hora para outra. Você quer corrigir o mundo. Nem Jesus conseguiu. Nem ele. Então, qual que é o foco? Primeiro, andar com os pés no chão. Segundo, saber que existe um planejamento. Esse planejamento, ele vai trazendo para nós os desafios, as dificuldades, seja em todas as questões familiares, saúde, sociedade, trabalho, fé, não importa o meio, não importa a situação. E todas essas dificuldades que vão aparecendo, vêm para a gente se resolver, para a gente ajustar, para a gente perdoar, para a gente pedir o perdão, e daí por diante. O resto, tudo disso eu sei que vocês sabem com relação a essas informações. O detalhe é de cada um de nós termos o discernimento que as dificuldades vêm. Jesus, Maria, toda a espiritualidade amiga, os santos, os arcanjos, gente, todos os seres de luz, eles não vão tirar esses problemas de nós. Ainda estava hoje mais cedo ouvindo uma palestra do irmão espiritual, o Alejandro, né, o nosso irmão cigano, e onde ele disse, né, que os problemas nunca vão sair de nós. A gente tem que, porque eles estão para a gente resolver. Mas quando a gente tem um estudo, a gente tem fé, a gente consegue resolver os problemas com mais dificuldade. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus, ali na oração sacerdotal, ele pede ao Pai para nos guardar, era que para nos protegesse, mas que não tirasse. Ele não usou esse termo, Pai, tira deles as dívidas, que eu estou pagando tudo aqui por eles. Não. É que nós, seres humanos, nessa visão de reforma íntima, a gente quer terceirizar tudo. O ser humano, ele quer colocar a culpa no outro. O motivo é de uma outra pessoa. Nunca fomos nós. E aí, quando vem a grande dor, a gente fica perdido, né? Então, lá atrás, sabendo disso tudo, com a grandeza de Jesus, o Cristo, conforme está na oração sacerdotal, ele já pediu ao Pai para que nos guardasse, para que nos protegesse. Que ele já sabia de tudo que nós iríamos passar, mas nós não somos coitados. Só da gente estar reencarnado já é a prova absoluta que a gente tem muita coisa para se ajustar. Então, esse Pai guarda-os da oração sacerdotal, não é só no quesito de proteção contra um ataque, um problema. É para que nós também não nos perdêssemos. Para que nossos espíritos não fossem seduzidos e desviados do caminho da luz para seguir o caminho das trevas. Quantas pessoas nós conhecemos que poderiam estar no caminho da luz e que, infelizmente, e também pelo livre-arbítrio,
não podemos esquecer disso, estão num caminho equivocado. Nós podemos fazer preces, né, para que um dia esses irmãos encontrem o caminho da verdade igual nós encontramos. O caminho ligado à Maria Santíssima, o caminho ligado à espiritualidade. Agora, o que vai fazer eu, você e cada um dos irmãos a seguir nesse caminho correto, no caminho da luz, ao nosso dia a dia, ao nosso comprometimento, com todas as atividades nossas na família, na sociedade, um voluntariado em qualquer local, que a caridade pode ser feita em qualquer lugar. São pontos importantes, né? Que através da oração sacerdotal, a gente vai entendendo como que isso pode ser aplicado no nosso dia a dia. A oração sacerdotal, ela vem como um grande manual. Não é só uma prece pedindo ajuda, agradecendo e no final, amém, que assim seja. Ok, amém, que assim seja. Vamos arregaçar as mangas? Vamos começar a fazer então? Porque o pedir é muito fácil, mas e realmente ir à luta? É outro processo, né? Aí que é o mais difícil. Continuando. Na oração sacerdotal, ela também é considerada uma declaração de intenção de Jesus Cristo de entregar sua vida em sacrifício por todos. A oração é para o propósito da missão. Quando ele fala, Pai, quando eu estava no mundo com eles, eu protegia-os, eu transmitia a sua palavra. Ou seja, é Jesus numa conversa final com o Pai Celestial, tipo, Pai, o que foi me dado para me fazer, eu transmiti a eles. Ou seja, a informação é passada. O que a espiritualidade amiga faz conosco hoje? O que a nossa intuição traz para nós hoje? O que nós sentimos quando nós passamos por um atendimento espiritual? O que nós saímos com a nossa cabeça, nosso coração mais leve, quando a gente passa por um atendimento fraterno? Quando a gente recebe uma terapia? Quando a gente faz uma prece ali no Evangelho do Lar, ou meio-dia, ou às 18 horas, ou em qualquer horário? Isso é propósito de missão, essa energia, essa vibração que a gente sente, esse alívio, aquele momento em que a lágrima sai pelos olhos, mas não de tristeza, mas de gratidão por você ter um acalento, ter um carinho, ter um conforto, ter uma palavra amiga, ter um abraço. São coisas que as pessoas estão tão carentes hoje em dia, né? A oração sacerdotal é uma consagração dos crentes, os que creem, através da verdade da palavra de Deus. Então, Jesus pede também na oração sacerdotal pelos discípulos, para que eles tivessem força, porque ele já sabia também tudo o que eles iriam passar, as perseguições que já tinham naquela época. Igual a gente comentou outro dia, acho que foi no estudo da terça-feira, se eu não me engano, Jesus foi perseguido, Maria Santíssima foi perseguida, Maria Madalena foi perseguida, Sara Cali foi perseguida, todos os santos foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, todos aqueles que estão na luz, que estiveram e que estão na luz, sempre foram perseguidos. É o que eu falei mais cedo, não há facilidades. E é isso que muitas das vezes o inimigo quer. Ele quer trazer facilidade para tirar você do seu foco, né? Então é importante a gente refletir, porque lá aquele momento da agonia de Jesus, antes de ser preso, para passar por todo o processo da sua crucificação, Jesus ainda lembrou de nós. Ele lembrou de nós e pediu por nós. É um amor assim imensurável. É um amor fora da curva. E a pedidos do Cristo, sob a orientação dele, hoje, nos dias atuais, nós temos aí
a espiritualidade amiga, os espíritos de Deus. A gente vê aí o esforço de Dr. Bezerra de Menezes, que pediu para ficar no planeta. Maria Santíssima e o Cristo já tinham dito que ele poderia, né, ascensionar ainda mais. Ele pediu para continuar aqui, para nos auxiliar. O Espírito consciente de tudo que nós precisamos ainda, de tanta dor que a gente ainda tem. Maria Santíssima, da mesma forma, a Mãe Santíssima que passa as informações para que a espiritualidade traz até nós. Qual mãe que não se preocupa com seus filhos? Já imaginou Maria Santíssima se preocupando conosco, então? Aí um irmão espiritual, com todo amor, com toda dificuldade que essas vibrações intensas que estão pesadas, para chegar até nós e passar a mensagem. Quantas vezes a gente vê as pessoas desdenhando das mensagens dos espíritos? Gente que muitas vezes diz, bate no peito e fala que acredita nos espíritos. Temos muito ainda o que caminhar. Temos muito o que evoluir. Então, se lá atrás, há mais de 2000 anos, Jesus fez essa prece pedindo por nós, porque ele não fez só pelos discípulos. Muitas pessoas interpretam isso erroneamente. A oração sacerdotal não foi só pelos discípulos. Quando ele fala assim, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Quando ele está dizendo isso, os únicos que acreditavam e que sentiam o amor do Cristo eram aqueles, além dos discípulos, os discípulos, mesmo convivendo com ele, eles tinham tanta dificuldade, né? Imagina, eles viram ele curar leprosos, eles viram ele, né, ressuscitar Lázaro, eles viram ele expulsando aquela quantidade de obsessores, e mesmo assim, muitos ficavam na dúvida, vendo com os próprios olhos. Tomé teve que tocar nas mãos machucadas do Cristo. Então, mesmo assim, com esses exemplos, a Mãe Santíssima, Nossa Senhora, ela pede, né? Ela manda as informações para que a gente se fortaleça, para que a gente não caia nas armadilhas. Quando Jesus ele passou e pediu por aqueles, né, que acreditavam nele, assim como Saracali, Maria Madalena, Maria Salomé e várias outras Marias, ao mesmo tempo, ele rogava pelo mundo também, por aqueles que não acreditavam nele, não acreditaram. Jesus não deixou de amar ninguém. Acontece é que aqueles que acreditavam nele, que o seguiram seus ensinamentos, eles conseguiram acessar uma dimensão para verem a glória do Cristo. Quando ele diz ali, Pai, para que eles todos possam ver que todos somos um, eu em ti e tu em mim. Aqueles que acreditavam, que seguiram os ensinamentos do Cristo, eles tiveram condições de ver muita coisa, até na questão espiritual, que não era possível ver na matéria, em desdobramentos, em sonhos. E aqueles que não acreditavam em Jesus? Aqueles que chamavam ele de mendigo? Ele fala que ele é rei, que ele é o filho do Deus Todo-Poderoso. Ele não tem nem roupa, fica andando no meio dos leprosos aí, não tem nem aonde dormir. Que rei que é esse? É onde que ele diz, o meu reino não é desse mundo. Então, com toda essa simplicidade, mesmo esses que o julgaram e etc., ele rogou por eles.
Mas eles não tiveram a oportunidade, naquele momento, naquela época, de terem acesso a tanta coisa rica que aqueles que acreditavam tiveram. De enxergar e de ouvir, com olhos de ver e com ouvidos de ouvir, quem realmente é o Cristo. Quem realmente é o Pai soberano, esse Deus divino que rege todas as galáxias, todas as dimensões, todos os planetas. Mas estes que confiavam, que estavam junto dele, tiveram essa luz. É aquela mesma história. Muitos iam até Jesus quando ele estava pregando para saciar a fome, mas era a fome física. Ele dava pão, peixe. Ah, agora eu enchi minha barriga, agora eu vou embora. E conforme a gente sabe, era a partir daquele momento ali que as pessoas então iam ter as instruções, as mensagens dele. Aí ele ia começar a pregar, aí ele ia começar a trazer as informações, né, do mundo maior. E muitos só iam lá, enchiam a barriga e iam embora. Entenderam? A história se repete. Então, quando ele, Pai, peça aos que os guarde, ali ele se refere àqueles que aceitaram tudo o que ele passou. É o que a gente vive hoje. Hoje a gente vê as pessoas que aceitam o Cristo, independente de crédulo religioso. Tem as pessoas que aceitam Maria Santíssima, tem as pessoas que aceitam a espiritualidade, enfim. E tem aqueles que não aceitam por N motivos, e cada um dentro do seu grau de conhecimento. O respeito é a palavra de ordem. Não vamos desrespeitar ninguém. Cada um no seu ritmo, cada um no seu momento. Então, nessa hora que vale a gente ter a sabedoria, pedir sabedoria, né? Porque é difícil ter sabedoria. Tem que pedir, igual Salomão pediu, para saber lidar com essas questões, para saber lidar com todas essas situações no dia de hoje, no mundo de hoje, nos tempos atuais. Como diz os Espíritos de Deus, a ajuda nunca faltou. Eles sempre usam o plural. Nós vamos ajudá-los. Nós, nós vamos ajudar. Agora vai de cada um de nós compreender ou não, aceitar ou não. Igual naquela época, aceitaram ou não aceitaram. Faz tudo parte de um processo evolutivo. Então, quando o Cristo, Maria Santíssima, manda as informações, é um meio de chegar até nós aquilo que nós estamos buscando, aquilo que a gente está precisando. Não adianta eu, por exemplo, eu estou sentindo algum desconforto no meu corpo e eu não fazer a minha parte e entregar tudo ali para a espiritualidade, para Jesus, enfim, para resolver o meu problema. Sim, o Cristo pode fazer tudo. Maria Santíssima pode fazer tudo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, a nossa porcentagem também. Como é que eu vou querer que eu esteja protegido contra as energias negativas, por exemplo? Vou usar um exemplo bem simples aqui. Se eu passo por um atendimento espiritual, eu só peço uma orientação, e aí é sugerido de eu usar uma guia, por exemplo, uma guia de proteção, fazer um banho, é falado tanto isso, né? Ou acender uma velinha. Não quer dizer que aquilo vai tirar todos os seus problemas, mas é um instrumento que vai te ajudar. Ah, tá. Não vamos falar de nada com relação a produto, não vou fazer propaganda de nada. Água fluidificada. Qual foi a última vez que você encheu um copo de água e rezou um Pai Nosso, fez uma prece qualquer do seu coração e pediu que fluidificasse aquela água? Até o presente momento, água todos nós temos, né? Graças a Deus. Mas tempos difíceis estão chegando.
Então, vai da nossa fé, da nossa pequenez de fé, né, na verdade, que a gente está engatinhando ainda, para a gente buscar esses elementos. São elementos que nos dão força, que nos preparam, que nos equilibram. Não adianta eu querer que a minha saúde fique boa, exemplo, saúde física, sendo que eu não estou cuidando corretamente do meu corpo. Em algum momento, alguma peça vai dar problema. É simples, a matemática é simples. Há tanto tempo, o irmão Bezerra de Menezes passou a orientação lá na sala de concentração e disse que fosse divulgado a todos. Utilizem as pomadas contra as inflamações nas pernas e nos joelhos e nos pés, as famosas pomadas. Nosso corpo está preparado para ficar muito tempo em pé? Nosso joelho está fortalecido? Nós estamos cuidando das nossas inflamações? 90% das pessoas que vêm buscar auxílio dentro do atendimento espiritual estão com inflamações nos seus corpos. Inflamações. Isso pode ser tratado com simples chás, extratos, as pomadas que eu citei mais cedo. Inflamações tanto de circulação e nos órgãos. Agora, é muito cômodo a gente ver as pessoas falando muito, tá inflamado, tá com problema. Será que tomou sorvete? Vamos parar com esse será? E a alimentação? Como é que está a alimentação? Como é que está o que a gente está jogando para dentro do nosso corpo? Do que adianta eu ter o extrato lá, do que eu ter a preciosa gota, sendo que na hora que eu vou montar o meu prato, eu não estou trazendo vitamina para o meu corpo, eu estou trazendo coisas que vão, em excesso, vão trazer inflamações. Esse é o grande desafio do tempo atual. A prece, a oração, ela vai nos proteger, ela vai nos dar o equilíbrio e vai nos dar força para que a gente faça no dia a dia aquilo que precisa ser feito. Quantas pessoas a gente sente as energias que estão mastigando, correndo, estão prejudicando o seu estômago, a sua digestão. Realmente eu tenho sentido algumas coisas no meu estômago. Já percebeu que você mastiga correndo? Se você mastiga correndo, algo está acontecendo no seu emocional. Como assim, Juliano? Estômago ruim, mastigação acelerada? Ansiedade. Ah, é verdade. Tem hora que eu me sinto assim. Pois bem, você já sabe como cuidar das questões de ansiedade. Então, são vários, por que eu estou citando isso? São vários fatores, são vários pontos, pessoal, que isso vai mexendo com a nossa saúde, tá? Isso vai mexendo com a nossa imunidade. Isso vai trazendo problemas. Sendo que agora é momento da gente começar a se livrar dos problemas. Nós que nos consideramos guerreiros de Miguel Arcanjo, soldados de Maria Santíssima, soldados do Cristo, como é que as massas mediunizadas vão atuar? As massas mediunizadas, elas estão com seus corpos preparados, firmes, para a grande peleja, para a grande marcha? Vocês já pararam para pensar nisso? Entender o contexto de massa mediunizada, mas mais do que isso, os nossos corpos estão preparados para a força do vento sul? A nossa saúde, os nossos joelhos estão preparados? Quando a gente ouve a espiritualidade, né? Reforçando tanta coisa que a gente já ouviu,
Aí tem gente que até julga, né? Meu Deus, que tanto fala nisso, tá falando isso de novo. É porque a gente está aquém ainda. É porque a gente não resolveu ainda. Porque a gente não melhorou ainda. É porque nós não estamos preparados, está em débito, alguma coisa ainda que tem que resolver. No quesito, no sentido de preparação. Então, gente, sinceramente, tudo que eu estou falando aqui serve para mim. Espero que possa ajudar vocês. Mais do que a oração sacerdotal, entender ela, é saber que nesses momentos de dificuldades, a gente tem que lembrar dessas palavras do Mestre Jesus. E não se esqueça, essa oração sacerdotal está lá na sua Bíblia, João capítulo 17. Para que a gente possa entender o que o Cristo trouxe nesse sentimento dele durante e através dessas palavras dessa oração, para que a gente possa se fortalecer e irmos à prática, à ação, à atitude. Infelizmente, mas a gente sabe que é um grande ataque acontecendo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para gerar a distração das pessoas. Muita coisa acontecendo. Então, filtrem mais as informações para vocês não se perderem. As trevas sabem como agir de tantas formas sutis. Ah, já tem umas 2 semanas que eu não tomo a copaíba. Pois é, você faz parte de um tratamento, mas você está 2 semanas já se prejudicando. Aquilo que você começou a melhorar, você está perdendo. Um exemplo. Ah, eu esqueci de acender a velinha ontem. Você acha normal esquecer de acender uma velinha, sendo que foi os Espíritos de Deus que te sugeriram acender a vela. A gente está achando tudo normal. Estão percebendo, né? Daqui a pouco vai ser normal ver um homem casado com uma égua, ver um cachorro casado com uma mulher. E a gente sabe que isso vai acontecer. Aí vocês vão entender daquela frase que a gente ouviu há muito tempo atrás. Cuida da cabeça de vocês. Vocês vão ver coisas de arrepiar todo o corpo. Então o mal ele vai chegando e vai conduzindo de uma forma que as pessoas acham que não é normal, está tudo certo. Os selos do Apocalipse estão abertos. A cada momento vai abrindo um novo selo. E tudo acontecendo conforme está nas Escrituras. Então, mais do que a gente ficar só esperando alguma coisa, a gente entrou num ritmo de querer terceirizar as coisas. É que o fulano, o Beltrano é que vai resolver para nós. É que o fulano, que o Beltrano que vai melhorar para nós. É mesmo. A decepção vai ser tão grande. Então a gente precisa ter consciências. Muito se espera, como diz o irmão Carlos Ramírez, em uma palestra, muito se espera, só quer informação, mas pouco faz. Muito deseja, mas pouco faz. Ah, quando que vai soltar os pássaros? Quando que os pássaros de aço vão voar? Quando que vai ter a chuva de prata? É só quando? Então, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. Com todo respeito, mas um conselho de amigo. Não se percam nisso. Não se percam nisso. Tem muita coisa chegando muito rápido aí. E dizendo que, claro que são situações que têm que serem resolvidas, sim,
Mas existem situações que vão exigir muito empenho da população. É nisso que a gente tem que entender. A mão de ferro, ela vai bater muito forte. Estejam preparados. Todos vão sentir a grande mão de ferro. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Que assim seja. Precisamos estar bem protegidos, né? Amparados com esses seres de proteção, porque não tem sido nada fácil a gente passar por várias dificuldades, principalmente energéticas. Toda vez que eu toco no assunto, desse ponto, igual eu estava conversando com vocês aqui agora, para esclarecer um pouquinho, o canhão vira para o meu lado. Eles atacam de todas as formas. De todas as formas. Mas é missão, né? Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, sempre vai nos passando nas madrugadas, nos sonhos, nos desdobramentos, tudo que a gente precisa seguir. E quando é missão, né, gente? Nenhuma missão ela vem fácil. Nenhuma missão ela vai vir com flores de forma alguma. Olha, pessoal, já estou concluindo aqui. Deixa eu só pegar um negócio aqui para compartilhar com vocês. A gente segue com a nossa campanha da torre. Tem se falado muito sobre a torre novamente aí nas lives, né? Vocês têm acompanhado. Então, a segunda torre aqui em Santa Catarina, que vai ajudar todo o planeta, né? Então, aqueles que puderem ajudar com as suas doações, o Pix está aí, que é o Pix da casa, CNPJ do Templo Espiritual Maria Santíssima. Não é nada para o Juliano, não é nada para o dirigente geral da casa. Quem puder ajudar, nós agradecemos muito, tá? Até aproveitando a informação, deixa eu pegar aqui no sistema aqui rapidinho, com relação à torre, tá? Prestação de contas aqui, dos 50 mil, nós já conseguimos doações no valor de 21.142. Estamos quase na metade, né? Então, restam ainda a quantia de 28.857 para fechar o projeto todo, que é 50 mil, né? Documentação, aparelhos, a estrutura da torre, licenciamento. Então, já arrecadamos 21.142. Data atualizado hoje, dia 5 de junho, tá? Então, assim, fica aqui a nossa gratidão, né? Que Maria Santíssima e que a Santa Catarina possa abençoar todos vocês que todo mês conseguem ajudar a gente. Vocês já ajudam tanto, né, com aluguel, enfim, e ajudam também com esse projeto da torre. E agora, com esse valor que nós já temos, nós já vamos providenciar alguns aparelhos, né? Nosso dirigente tem falado muito aí nas lives, para a gente começar esse grande projeto de construção, né? Toda a estrutura de metal. Estamos estudando os aparelhos, os modelos dos aparelhos que vão fazer com que essa torre comunique com a outra torre lá em Minas Gerais, dentro da estrutura que a gente precisa, o tipo de sinal, né, para uma comunicar com a outra. Se der algum problema, a outra substitui. A questão de baterias, a gente está olhando tudo esse aparato aí para que possamos ter o mínimo para continuar transmitindo a mensagem, né, a propagar a mensagem dos Espíritos de Deus. Então a gente continua pedindo, contando, né, com a colaboração dos irmãos. Tem aqueles que todo mês faz a sua doação de R$ 50, foi fatiado em vários meses, né, que a gente falou em estudos meses atrás. Se você não puder com esse valor, o valor que você puder, gente, o momento é de nos unirmos. E
O pouco com Deus é muito. Só que juntos nós somos mais fortes. Não fica pesado para ninguém. Se cada um puder fazer um pouquinho ali, a gente vai ter essa torre com os equipamentos comprados o quanto antes, porque a gente sabe que a internet vai começar a dar os problemas, né? O momento se aproxima. A gente está correndo com tudo isso para a gente não perder tempo. E com a alta de equipamento, são equipamentos importados, então tem várias questões envolvidas aí. Então, se você puder ajudar em mais essa missão, não só por Santa Catarina, mas por todo o planeta, nós agradecemos imensamente, imensamente mesmo. Nós também começamos a divulgar algumas pessoas, né, principalmente algumas pessoas que vêm à casa, que seguem a casa aqui em Santa Catarina, que são aposentados. Então veio a ideia, né, de nós fazermos como se fosse um carnê, né, de mensalista para ajudar. Então aqueles que desejarem, pode entrar em contato comigo depois no reservado, para que possamos tratar dessa questão ligada aos que desejarem, né, fazer um carnezinho, um boleto, que é só me passar os dados direitinho, a gente encaminha para o financeiro lá em São Paulo, e eles geram o boleto, o carnê, enfim, no valor que a pessoa definir, né, e para todo mês ela está fazendo, dedicado aos mensalistas aqui de São José. A você que continua ajudando com Pix, com depósito, em dinheiro em espécie, enfim, não importa, fica a nossa gratidão também, né? Para que a gente possa seguir cumprindo com os compromissos, né? É pagar a internet, a energia elétrica, o aluguel que a gente sempre comenta. Não são muitas dívidas, graças a Deus, mas são compromissos que nós temos todo mês para ajudar com a missão, com a obra aqui em São José. Então fica a nossa gratidão a todos vocês. Esse mês várias pessoas já fizeram suas doações, né? A gente vai lançando aqui no financeiro. Então a gente agradece mesmo e Mãe Santíssima, que Santa Catarina possa abençoar todos vocês. Muita gratidão mesmo. Então nós vamos fazer uma prece agora a Maria Santíssima. Eu dedico essa Ave Maria a todos os irmãos que estão assistindo, a todos os irmãos que estão na sintonia, a você que está recentemente acessando os grupos, conhecendo o nosso trabalho, a você que nos auxilia de todas as formas, doando materiais de item de higiene e limpeza, os alimentos, né? Essa semana, graças a Deus, nós conseguimos entregar todos os mantimentos que vocês trouxeram para as pessoas carentes. Já estamos arrecadando mais alimentos novamente. Então, quando você vier no TENS ou na lojinha, algum atendimento que tiver, se puder trazer 1 quilo de alimento, a casa agradece, né? E também itens de higiene e de limpeza para nossa manutenção, né? Desinfetante, que boa, papel higiênico, papel toalha, gente. Os terapeutas usam muito papel toalha. Tudo isso em benefício. Eu quero aproveitar também essa oportunidade, se tiver alguém que puder nos ajudar, todo mês também com as bombonas de água, a gente gasta uma média de 5 bombonas de água por mês, que são as bombonas que a gente distribui as águas, né, nos copinhos. Então, quem puder, né, que sentir no coração, assim como quem puder ajudar com as flores, que a gente sempre deixa no altar também, a gente deixa a oportunidade aberta a todos, para aqueles que sentirem no coração, só se aproximar, que a gente consegue, né, unindo as pessoas, o custo não fica pesado para uma única pessoa e dá oportunidade também para que todos possam ajudar. A espiritualidade, ela sempre sugere isso. O voluntariado, a caridade, enfim, não é só dentro da casa. Tem tanta gente que ajuda, mesmo não estando aqui presente, né? É uma forma também da pessoa se sintonizar com a casa e fazer a caridade dentro das possibilidades dela. Tem gente que não pode ajudar com o financeiro, mas vem até aqui, ajuda na lojinha, ajuda na limpeza, ajuda no dia de voluntariado, dentro das possibilidades de cada um. Ou seja, são todas as formas que a Casa Espírita, que o TENS, oferece para que todos possam servir. Através da sua prece, da sua boa vibração, da sua energia, são várias as maneiras. Então, nós só temos é que agradecer mesmo. E se não fosse por isso, gente, a missão, o TENS Santa Catarina, não existiria.
Imagina, nós estamos próximos aos pés do Brasil e seríamos um estado que não teríamos a casa de Maria Santíssima. Ou seja, logo junto dos pés do Brasil, de onde vem a grande mudança. O que eu quero dizer com isso tudo? Essa casa, essa bendita casa de Nossa Senhora, aqui em Santa Catarina, e todos os pontos de luz com os irmãos voluntários espalhados em várias cidades aí de Santa Catarina, não estão aqui à toa. Tem uma grande missão junto aos pés do Brasil, pela nossa pátria, pelo nosso amado Brasil. Então, muito obrigado a todos que nos auxiliam para a gente manter essa vibração e o trabalho acontecendo. Então, nós rogamos a Nossa Senhora, a Mãe Santíssima, a mantenedora dessa casa, ela que acompanha todas as atividades que são feitas em todas as unidades que levam o seu nome. Junto dessa espiritualidade amiga com todas as falanges que nos acompanham, que nos intuem, que nos dão a oportunidade do servir. Nós somos muito gratos a Jesus, a Nossa Senhora e aos Espíritos de Deus. E em gratidão, com o nosso coração agradecido, nós vamos fazer a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade, que assim seja. Espero que os irmãos tenham absorvido um pouquinho desse estudo, linkado a um pouco do processo de reforma íntima, e que a oração sacerdotal possa ser força em nossas vidas. Que assim seja. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Gratidão.